Olá pessoal, sempre que eu falei sobre o Salmo 23, que eu sempre inicio, desde a minha mocidade, Salmo 25. Não considere meu tempo de mocidade ou julgo, Lamentações 3, versículo 27, ok? Então, não considere meus tempos passados, mas passados seja uma mesa redonda entre a igualdade e as suas complexidades relacionado à temática que eu falo aqui entre temas e subtemas sobrepostos, relacionado ao regaço mais social, na concepção educacional, na dimensão motriz, cangaço cibernético. Eu coloquei essa temática no jornalismo, porque a maioria das vezes as notícias agora, alguns homens ícones que também fizeram história ao jornalismo e também a linguagem e a sociabilidade. Ok? Então eu começo falando assim sobre o regaço dos clássicos, do marxismo e fortalezas expoentes na sociedade. Uma bússola sinovial do sujeito histórico. É lógico que a gente coloca 42 de questões de estimativas como um todo, essa somatória pode ser menos ou mais. Pode ser uma motricidade gradual, gradativa em questão de avaliações e reavaliações e adaptações no campo de pesquisa. Ok? Então ocorre uma bússola sinovial, sujeito histórico, lógico, ligado à motricidade humana e educação física em foco e a corporeidade entre o sujeito histórico, nos traz um líquido, esse tempo líquido, eu acho que é Baltman, que fala tempo líquido, nesta ordem da concepção ligada à hierarquia e um poder absoluto entre fontes imutáveis na educação e panoramas circunstancial, corporal e adaptabilidades consensual, ok? Nos conflitos que emergem a realidade contextual e aonde estamos inseridos. Isso nos traz fontes de conhecimento relacionadas aos poderes e saberes sociais, nesse cangaço que ocorre entre as teorias pós-feudalista e equidades. Ok? Nesses campos racionalista, no paradoxo homogêneo, eugênico, porque quando chegamos na totalidade do ser humano, ele chega no seu ápice público, um tipo homogêneo, uma pureza que não tenha, uma pureza de espírito, pode ter a ver, mas um esforço, como citei Kant, e como citei as questões ligadas à complexidade e as suas divisões entre o corpo e o seu dualismo, entre o corpo e a alma, e a vontade de enfocar, fazer algo certo entre pesquisas e os seus parâmetros curriculares. Então, focando nesta temática central, entre a fadiga central, entre a ansiedade e a corporeidade, a cultura corporal, o esporte e movimentos sociais, fica um diálogo entre regaço. A palavra nos traz readaptações, renovações, restituições, embora aonde ocorre um tipo de regaço, que são termos também oriundos, não sei se lá em Academia de Letras, uma doutora em letras que falou sobre Dogeman, ela ia aceitar pelos efeitos do significado das palavras. Eu discuti conversando com ela, eu não entendi o senhor. Eu falei, eu quero saber que se eu, sendo professor de educação física, eu posso falar a palavra pedagogia geral. Ela falou, pode, você pode, se você é na área de educação física. Então nos traz o que? Ela é pós-doutorado. Então a criação dessas lives em canais digitais, Gmails, pistas, a criação do neologismo, uma liberdade logística e um movimento histórico entre afro-brasileiros, o corpo brasileiro, e essa concepção educacional, uma dimensão motriz que consequentemente nos traz uma margem
teórica entre significados paralelos. Nas veias horizontais, verticais, e na concepção militarista, mas duelista entre a pedagogia e a pediatria, e a pediatria e a pedagogia, e nos traz tempos heterogênicos, entre ou seja, parece que uma gordura, um tutano, que entupiu a veia e ficou um campo heterogênico entre os tutanos relacionados às teorias, que é um pouquinho de gordura misturada. É bom em algumas disciplinas, mas misturaram muito a nossa educação física. Eu falo, nossa, para todos ficou uma identidade perdida, nem tendo uma noção com os poderes que tem relacionado às outras disciplinas, como o jornalismo, como as colocações aqui num blog, ou seja, um fórum, onde eu coloquei algumas observações de alguns autores sobre o processo histórico nacional, estadual. Pois bem, entre esse conhecimento e reconhecimento, entre ou seja, a miséria e o cangaço computadorizado no contexto telecomunicativo, digital, em pautas educativas no seio acadêmico, nos traz uma dificuldade. É lógico que 2 ou 3, lógico que em questões de avaliações no serviço social e aqui, pois bem, que foi poucas que eu tive inserido, eu não passei, mas em campo de um lazer imaginário, cultural, consciência corporal, houve uma vontade, embora nós trazemos uma restrição, que eu peço, ligado à metafísica e os costumes, porque onde há um costume há uma doutrina, e a doutrina pode ser perigosa quem faz dar os tempos e instruções que possa acarretar mortes, violências, expansões rurais e urbanas, tipicamente numa anatomia, numa sociologia. Lembra o momento que eu falei que a melhor matéria que eu gostei, comecei a fazer as aulas curriculares de educação física, sociologia esportiva, que ele colocou um conceito interessante, nos traz algo importante sobre o quê? Que o esporte, ele ajuda na saúde, mas ele não é saúde. O leite e outros complementos, outras propriedades, apropriações ligadas, ou seja, aos campos de cangaços cibernéticos. Por que eu coloquei o tipo de cangaço? Vou trazer 3 dimensões. Primeiro, a dimensão competição, ligado ao campo cinematográfico, competição. Segundo, a cooperação, que é a complexidade maior que tem, que o ser humano quer cooperar, mas traz a sua complexidade diante da sua totalidade de defeitos. E terceiro, a questão da exploração que ocorre em termos de reflexo morfológico entre doutores, aulas, live, os acompanhamentos e os campos de cultura e a sua exploração, extorsão de força, de trabalho, proletariado, nos traz uma morfina ou morfismo ligado à teologia, à teoria e o proletariado entre a performance socialista, eu falo, porque o socialismo vai abranger somente capitalismo, vai abranger todos os esquemas relacionados a todos os partidos, que é onde há um ser social, e há um ser social, há um partido. Eu vou usar o termo socialismo não como introdução de Machiavelli, um negócio de performance, porque para entendermos o Machiavelli não é só olhar o campo de percentagem, que é pertinente à estimativa, mas olhar as porcentagens, mas os campos introdutórios ligados à teoria e os que vêm a nos afligir desde a nossa faculdade, infância, entre traumas ou tramas relacionados ao Estado e governo e Estado. Eis uma pergunta. Então nos traz fontes importantes. Então nesses campos telecomunicativos, de pesquisa, entrevistas, investigações digitais, em pautas educativas, o que ocorreu? O que ocorre? É lógico que há um campo seletivo, eis a pergunta também outra, mas nesse enredo clássico entre o materialismo e a essência e a transcendência e vários termos